Professor, aqui é Levi e vou fazer a apresentação do pré-projeto 1 de Mecânica dos Fluidos, análise de um sistema residual de bombeamento de água. Esse material fará uma análise de um sistema residencial de bombeamento de água. Serão contemplados a escolha da bomba para o sistema, cálculos de pressões estáticas, curva de desenvolvimento dos sistemas e análise para o funcionamento do tal sistema. Então, aqui está o esquema do sistema, com a caixa d'água, uma bomba e a cisterna, visto que eu não tenho uma cisterna aqui, então eu vou simular uma cisterna e uma bomba. Aqui está o esquema do sistema. Aqui está as imagens do sistema, onde ficará aqui em casa, a bomba que eu escolhi e as características da bomba. Aqui estão os dados da bomba, como altura manométrica, vazão, potência, entre outras coisas. Aqui estão os dados do sistema, tais como a demanda de água, quantidade de pessoas, litros de água por pessoas, demanda total e todos os demais dados necessários. Então, eu vou falar um pouco de propriedades do fluido. Bem, do ponto de vista da mecânica dos fluidos, toda a matéria encontra-se em somente dois estados, o fluido e sólido. A distinção técnica entre os dois estados está na reação de cada um deles à aplicação de uma tensão de cisalhamento ou tangencial. Um sólido pode resistir a uma tensão de cisalhamento por uma deflexão estática e um fluido não pode. Bem, eu listei aqui as principais propriedades de um fluido, que são massa específica, peso específico, compressibilidade, viscosidade e tensão superficial. Agora, eu vou calcular a diferença de pressão estática usada no sistema. De acordo com o teorema de Stevens, a diferença de potência será γ, em que γ é o peso específico, e H, que será a altura da cisterna até a caixa. Então, calculando com o γ da água e a altura que eu selecionei aqui, que está no meu projeto, a diferença de pressão dá em torno de 68.530 pascal. Com isso, nós vamos fazer o dimensionamento da boia. Para realizar o dimensionamento da boia, será preciso calcular um empuxo exercido sobre a mesa de um modo que haja um equilíbrio com o peso da boia. Então, aqui está uma boia selecionada com as suas medidas pré-selecionadas. Então, você tem a força Fx, tem um empuxo ali na boia e o peso da boia. Com isso, nós vamos fazer inicialmente o empuxo, que será calculado como peso específico vezes o volume deslocado. Considerando que o volume deslocado é 50% do volume da boia, que está submerso, nós temos que o empuxo é o γ da água vezes o volume deslocado, que será essa expressão. Considerando o peso da boia como sendo a diferença entre o peso com o volume externo e o peso com o volume interno, que é oco, considerando que o diâmetro interno é cerca de 98% do diâmetro total, nós temos que o peso da boia é a diferença desses dois pesos, e considerando que a boia é feita de polietileno de alta densidade, ou seja, ela tem uma massa específica de 950 kg por metro cubo, nós achamos essa relação para o peso da boia como sendo 91,34 π vezes d ao cubo. Então, considerando que a vazão seja nula, ou seja, não há perda de vazão, nada, tem-se que a pressão máxima, P, é igual a 18 MCA. Ou seja, a pressão para uma vazão igual a zero será de 176.574,89 pascal. Portanto, a pressão na saída do tubo será Px, como foi visto lá no esquema, é igual a P menos o γ da água vezes a altura. Fazendo os cálculos, nós encontramos que Px é igual a 107.984,89 pascal. Agora, para calcular a força Fx é muito fácil. Basta pegar a pressão Px e multiplicar pela área. Então, nós temos que o raio da tubulação vai ser de 10,6 milímetros. E então, a força em Newton vai ser 38,12 Newton. Com esses dados, nós podemos achar o diâmetro da boia usando o equilíbrio dos momentos, fazendo com que o somatório dos momentos seja igual a zero. Então, fazendo os momentos e igualando para dar zero, nós achamos que o diâmetro da boia será de 30,68 centímetros.
Com isso, nós vamos calcular a curva característica ideal para uma bomba. Para se encontrar essa curva característica de uma forma que ela seja ideal, nós partiremos da equação da quantidade de movimento angular, na qual está apresentada aí no slide. Bem, considerando que todo o sistema esteja em regime permanente, nós temos que a expressão se reduz apenas a essa forma reduzida. E reduzindo ainda mais essa forma, admitindo que o sistema não irá produzir torque devido à orientação dos vetores unitários e de velocidade, que o mesmo trabalha com um fluido ideal, ou seja, não há atrito, e por ser simétrico, tem que o torque externo apenas será essa integral. Então, integrando a equação, obtém-se que o torque externo nada mais é do que a diferença do que sai e do que entra. Nada mais é do que isso. Então, tendo-se que o sentido horário dos vetores entre R e V, ou seja, posição, raio, né? E velocidade, o ângulo seja 90 graus, nós entendemos que aquelas duas expressões se reduzem apenas a essas duas aqui. Então, o torque externo vai ser ρ vezes Q, vezes essa diferença que nós calculamos, considerando que os vetores estão no ângulo de 90 graus. A potência pode ser calculada como sendo o torque vezes a velocidade angular. Nós já encontramos o torque, é só multiplicar pelo ômega. Sabendo que ômega vezes R é igual a U, ou seja, velocidade angular vezes uma dada posição é velocidade linear, nós achamos que a potência será essa segunda expressão aí. Bem, para calcular a altura manométrica, nós partiremos da equação em que H é igual a P sobre gama vezes Q. Aplicando a equação obtida da potência passada aqui, nós vemos que H vai ser igual a U vezes V. Basicamente, a diferença de U vezes V. U2 menos 1 sobre G. Considerando que o vetor velocidade linear na entrada do rotor é perpendicular à velocidade absoluta do fluido, ou seja, o U é perpendicular a V, U1 vezes V1. Eles são vetores perpendiculares, então a equação se reduz apenas a H igual a U2 vezes V de T2 sobre G. Bem, utilizando o triângulo de velocidades, com as decomposições que nós admitimos, nós achamos a tangente de um ângulo, e esse ângulo será, a tangente de beta vai ser V sobre U menos V. Ou seja, logo, ao se aplicar tal relação à equação da altura manométrica, encontra-se que H é igual a U2 ao quadrado menos VR2 vezes a cotangente de beta sobre G. Bem, expandindo essa equação, sabendo que U2 é R2 vezes ômega e que VR2 é igual a Q sobre 2π B2 R2, em que R2 é o raio do rotor e B2 é a espessura do rotor, nós achamos, e tendo os dados corretos de ômega, R, B, beta e G, nós achamos a relação da altura manométrica, fazendo o cálculo da equação acima. Nós achamos que H é igual a 38,46 menos 20,44 vezes Q. Colocando essa equação como num programa, nós achamos a reta da curva ideal. Seria uma reta, porque nós estamos admitindo, como falamos no começo, não há atrito, não há perdas. Então, do lado esquerdo seria a curva característica ideal e do lado direito a curva característica fornecida pelo fabricante. E é isso. Muito obrigado, professor, pela atenção.